capítulo 4 do livro dos Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Digno é o Senhor de ser adorado, glorificado para sempre. Todos acharam? Juízes, capítulo 4. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 1. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Aroacete Ajoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abionã, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não te ordenou, dizendo: vai, leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra na investida em que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Guedes, e com ele subiu com 10 mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha apartado dos queneus, dos filhos de Moabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas ao carvalho de Zananim, que estava junto de Guedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, em Erosete Ajoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porém este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro, fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arazote Ajoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Até aqui, meus irmãos. Querido Deus, bondoso Pai, aqui estamos todos reunidos para ouvir a Tua palavra. Dá-nos compreensão, dá-nos graça, fala com todos nós, revelando-nos a Tua graça e a Tua bondade, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém?
E amém, Jesus. Podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estava meditando nesta palavra, meus irmãos, desde ontem, prestando atenção nesta grande vitória que Deus traz ao seu povo por meio dessas duas personagens, Débora e Baraque. Débora era uma profetisa e juíza, né? Débora viveu no período dos juízes de Israel. Neste período aqui, Israel não era uma nação composta, ela não tinha um monarca, um rei. Então, Israel era liderado por juízes. E ela atendia debaixo de uma palmeira. Eu não sei como ela fazia isso, mas tinha uma palmeira lá, que ela sentava lá e todo Israel ia se aconselhar e ajuizar suas causas. Então a gente vê aqui as características na vida desta profetisa, desta mulher, as características da mulher virtuosa, né, irmãos? Uma mulher trabalhadora, esforçada. Débora estava fazendo o papel de homem naquela época. Não era muito comum, não, na liderança de Israel, a mulher feminina ocupar um cargo, né, tão alto como de profetisa ou juíza. Isso foi um caso à parte. Mas esta mulher ocupou este cargo, não é? E dentro desta missão ela glorificou a Deus, ela exaltou a Deus, né? O coração dela era ajudar as pessoas, era fazer o bem à nação de Israel. Então, não é um ponto aí para as mulheres, né, irmãos? Deus, ele sempre, em toda a história da trajetória bíblica, Deus sempre contou com as mulheres, né? Elas sempre fizeram parte do ministério. E esta profetisa chamada Débora, ela teve revelação, acredito eu, inspiração de Deus. Não sei como, a Bíblia não diz, como ela enxergou, como ela viu este homem chamado Baraque, mas Deus mostrou a ela, e ela então mandou chamar este homem chamado Baraque, não é? Acredito eu que esse homem era um homem comum, ele não era um líder militar, ele era um homem comum, um cidadão comum. E aqui começa a mensagem, né, irmãos? Deus, quando ele escolhe uma pessoa comum, uma pessoa simples, não é? E Deus mandou chamar Baraque, irmãos, para liderar uma guerra contra os cananeus. Olha, os cananeus eram um exército poderoso, era um exército conhecido naquela época e temido por todos, porque eles tinham o quê? 900 carros de guerra. Além de todo o seu exército bem armado, Israel tinha como ferramenta, né, armas brancas. Armas brancas, espadas e foice, não sei eu o quê. Imagina só, Deus chama este homem e dá a ele esta empreitada. Esse grande desafio. E ele não era um general de guerra, mas Deus o tornou. Deus o exaltou, fez dele um grande líder, um grande general. Esse Baraque aqui, irmãos, ele é citado no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, e o verso, ou melhor, capítulo 12 e o verso 11, como o grande líder, e também lá na galeria dos heróis da fé. Baraque é destacado como um grande herói. Esse homem aqui, esse homem simples, não é, do meio do povo, e é convocado por Deus para liderar o exército de Israel contra, né, uma grande nação, um grande exército, que era o exército dos cananeus, fortemente armados, como eu disse aqui, como nós lemos aqui, com 900 carros. Irmãos, para vocês terem uma noção, esses 900 carros era a evolução da época, era como hoje, 900 carros blindados de guerra. Imagina uma artilharia, pastor. Aqui temos 2 sargentos aqui, né? E um sub, né? Um sub e outro sargento. Sabe bem o que é esse negócio de guerra, né? Imagina
um exército marchando a pé e lá na frente encontrar 900 blindados. Hein? Seria ou não seria um suicídio? Guerrear contra blindados, carros de combate. E os historiadores dizem, irmãos, que esse exército dos cananeus, esses carros eram muito bem feitos, muito bem criados. Eles eram feitos com ferro, madeira, e eles colocavam ainda nas rodas dos carros deles lâminas de aço bem afiado para partir para cima do adversário com aquelas lâminas. Imagina só, irmãos, a desvantagem. Esse homem teve todo motivo de temer. A princípio, no chamado dele, ele ficou receoso. Veja a condição aqui. Débora manda chamar ele e diz que o Senhor diz que é para ele subir ao monte, né? Ao monte Tabor, com 10.000 homens, e ali Deus entregaria o inimigo nas suas mãos. Mas isso foi o que Deus falou para a profetisa, não foi o que Deus falou para ele. Ele está agora confiando na palavra da profetisa. Ele foi o quê? Ele foi obediente, não foi, irmãos? Uma fé extraordinária. Acreditar num porta-voz. Ele não recebeu uma mensagem direta de Deus. Foi a profetisa que mandou chamar ele, e ele obedientemente foi, não é? Recebeu a mensagem e ele não duvidou. Humildemente ele obedeceu, não é? Ele obedeceu, mas com uma condição. Ele disse: olha, eu vou, mas se tu for comigo. Se tu não for comigo, não vou. Ele queria ter uma certa garantia, né? Se a visão é de Deus, né? Se a visão é de Deus e foi Deus quem falou, então tu tem que ir comigo. Ele pegou ela como uma certa garantia. Ele ficou receoso. Vocês não ficariam? Eu ficaria com toda certeza. Não é? Porque Deus não falou diretamente comigo. É a profetisa que está dizendo que Deus está me chamando. E agora? Mas mesmo assim ela obedeceu, irmãos. Ela obedeceu a voz de... Ele obedeceu a voz de Deus, e se sujeitou, e humildemente ele foi para o lugar determinado por Deus. Subiu ao Monte Tabor, reuniu as tribos, né? Zebulão e Naftali, e ali juntou aqueles 10.000 homens, subiu lá em cima do monte e ficou aguardando a ordem do Senhor para a batalha. Então nós vemos aqui, irmãos, na vida deste homem chamado Baraque, muita fé, humildade e confiança em Deus. Porque ele, com toda certeza, viu que era uma chamada muito difícil, impossível, uma guerra praticamente quase que vencida já. Mas ele vai obedecendo a Deus e confiando em Deus. Ele vai obedecendo o chamado de Deus, irmãos. E Deus fala conosco nessa noite. É necessário nós obedecermos o chamado de Deus. Não confiando em nossa capacidade, em nossa força. Assim como o Baraque, não é? Ele viu que era impossível. Só uma intervenção divina. Só se Deus entrasse na peleja, porque era um suicídio. Não teria como vencer a guerra, a não ser com a presença de Deus. Veja que bela mensagem, irmãos. E assim que todos nós, como Baraque, vencemos todas as batalhas da nossa vida, com a presença de Deus. Foi assim que Baraque e Débora venceram aquele grande e poderoso exército, confiando no Deus de Israel, confiando no Senhor. Mas o contexto histórico aqui, irmãos, diz no verso 3, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque por 20 anos, não é pouco não, né? 20 anos, eles estavam debaixo de um jugo opressor dos cananeus.
Por que eles estavam debaixo desse jugo, irmãos? Porque a Bíblia diz que o Senhor havia entregado eles. E por que o Senhor havia entregado eles sob a opressão do inimigo? Porque eles haviam se distanciado de Deus. Eles haviam se rebelado contra Deus. 20 anos eles estavam oprimidos, é o que diz o verso 3. Por 20 anos oprimidos os filhos de Israel, debaixo do poder dos cananeus. Esta opressão, acredito eu, irmãos, o rei Jabim, que era o rei dos cananeus, acredito eu que ele liderava com um punho de ferro sobre a nação de Israel, não é? Fazendo com que eles trabalhassem e produzissem e pagassem fortes tributos. Esta era a opressão, a dor, a aflição do povo de Deus. Mas isso também era uma certa disciplina. Deus havia entregado eles na mão de Jabim, o rei dos cananeus. Veja só, meus irmãos, a importância do reconhecimento. Eles deixaram passar muito tempo. Passou-se 20 anos para eles clamarem a Deus. 20 anos de dor, opressão, não é? E escravatura. Depois de 20 anos, eles clamam a Deus, e Deus então usa a profetisa da época, né? A juíza Débora, e junto com ela levanta esse homem chamado Baraque, e eles juntos, veja como é importante, meus irmãos, nós estarmos juntos. Quantas das vezes nós temos esta atitude? Quantas das vezes nós nos sentimos assim como Baraque, com medo, receoso, e precisamos de ajuda? Baraque não teve coragem de ir sozinho. E assim tem muitos irmãos em nosso meio, muitos pastores e muitos líderes, que Deus dá uma tarefa e ele não tem coragem de fazer sozinho. Ele precisa de um líder maduro, de alguém mais maduro, de alguém mais experiente, de alguém com mais fé, não é? Nós precisamos. Não é vergonhoso, irmãos, ter medo, ficar receoso. Isso não nos faz um covarde. Isso não nos tira o título de herói. Nós vemos claramente aqui na vida de Baraque. Ele apresentou tudo isso, uma certa falha na fé. Ele ficou receoso, com medo. Quem não ficaria, né? Com um grande exército poderoso, esmagador, ter que enfrentar. Mas ele pediu ajuda. Ele foi humilde. Ele disse: olha, eu só vou se tu for comigo. E é importante, irmãos, nós pedirmos ajuda uns dos outros. A igreja, ela precisa estar unida, não é? Nem todos temos a mesma fé, o mesmo nível de fé. Tem pessoas que estão acima, porque oram mais, estão frequentemente na presença de Deus. Nós temos o exemplo aqui de Elias e o moço. Elias não, Eliseu e o seu moço Geazi. Quando a Síria e o seu grande exército cerca a cidade, o moço fica temente, né? Ele se perde, ele fica apavorado, acha que vai morrer. E Eliseu, com uma fé gigantesca, né? Maduro, conhece o Senhor, diz: calma, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Quer ver? Quer ver isso? Tu não consegue ver porque tu é moço, tu é menino ainda. A recém está dando os primeiros passos na fé. Tu não é um discípulo maduro. Eu vou orar e Deus vai abrir os teus olhos. A Bíblia diz que Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Geazi. E ele olhou em volta de Eliseu, irmãos. Estava carros e cavalos de fogo. O moço, ele não via. A visão dele era pequena porque ele era um discípulo, a princípio, um novo discípulo. E assim na caminhada, irmãos, nós precisamos uns dos outros.
Não se sinta, não é, reduzido ou incapaz, porque você tem dúvida ou medo de alguma coisa. Peça ajuda. Faça como Baraque. Olha, se tu for comigo, a gente abre aquela congregação lá. Vamos junto? Se tu for comigo, a gente faz aquela visita no hospital. Eu sozinho não vou. Tu vai comigo, eu vou orar por aquele endemoniado lá, assustador, aquele demônio terrível. Tu vai comigo. Então é muito importante, irmãos, a parceria. Lembra lá em Lucas 10, quando ele chama os discípulos, ele envia de quantos? De 2 em 2. A obra missionária é feita assim, em equipe. Em equipe. Não é vergonha dizer que está com medo. Não é vergonha, irmãos. Nós estamos aprendendo aqui com Baraque. E esse homem se tornou um grande líder, um dos heróis da fé. Ele está lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. O nome dele está citado lá. O nome dele foi recitado por Samuel, o grande líder de Israel, que foi sacerdote, juiz e profeta. E ele, por um momento, ele vacilou. Ele teve medo. Normal. Diante de um grande chamado. Veja só, irmãos, Baraque, um homem comum do povo. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era um líder militar, não era um comandante, ele era um homem comum. E Deus pega as coisas, né, humildes, as coisas comuns. Deus sempre faz isso. É por isso que ele chamou vocês. Deus chama as coisas simples. Para quê? Para que a glória seja dele. Deus não chama pessoas capacitadas. Não. Ele chama pessoas humildes, como está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 1, 26 e 27. Deus chama as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. E aqui nós estamos vendo, Deus está chamando um homem comum para liderar uma grande batalha, para tirar o seu povo, para ser o libertador do seu povo, debaixo de uma tirania, estava debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo opressor, de um rei mau, que era o rei Jabim, o rei dos cananeus. E o Senhor, através das suas vidas, usando eles como instrumentos, Deus promove a libertação do seu povo. Mas é Deus quem faz, é Deus quem está por trás de tudo, irmãos. É Deus. Ele nos chama, Ele nos capacita, e Ele vai adiante de nós. Não é o que Débora diz, quando ele reúne os 10.000 homens lá no Monte Tabor? Débora diz assim no verso 14, então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Aleluia! Hoje é o dia que o Senhor entregou o comandante do exército inimigo, Sísera, nas tuas mãos, e o Senhor saiu na tua frente. Aleluia! Deus, Ele nos chama, nos ordena, mas Ele vai à frente. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos, porque o chamado é dEle, a obra é dEle, a guerra é dEle e a glória também é dEle. Tudo é por Ele, dEle, para a glória do seu nome. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. E é normal esses instrumentos, né, os quais somos nós, temermos diante de grandes desafios. Diante de grandes desafios. Era uma chamada suicida, né? Mas ele foi humilde ao chamado, ele creu na profetisa, não é? Ele creu, mas levou ela como segurança, diz, olha, eu vou, mas se tu for comigo, se eu morrer, eu vou morrer junto. Se tu estiver mentindo, acabou para ti também. Se tu tá me colocando uma furada, tu vai junto. Então a segurança dele, né? Eu vou confiar em Deus, no chamado de Deus, mas tem uma condição. Tu vai ter que ir comigo. E o chamado era de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Débora partiu, foi junto com ele. Mas, infelizmente, ela disse, olha, a honra e a glória não será tua. Será de uma mulher.
Mas ela não estava falando dela mesma. Ela estava falando de Jeiel, a mulher de Éber. Foi a que matou esse comandante quando ele fugiu. Veja só como é, né, irmãos? Então, eles partem para a guerra e Deus, irmãos, entra na peleja. Então, eu acredito, irmãos, lendo aqui mais adiante no capítulo 5, no Cântico de Débora, nós entendemos como foi que Baraque e Débora venceram aquela grande batalha. Deus é o maior estrategista de guerra, né? O que Deus fez para dar a vitória ao seu povo? Mandou eles para onde, irmãos? Mandou eles para um vale. E dentro deste vale, Deus fez com que viesse uma grande inundação de chuva. E os carros e as rodas dos carros começaram a travar, a andar com dificuldade. E aqueles torracéu de água começaram a arrastar os carros de guerra e eles tiveram que fugir a pé. Deus entrou na peleia e por meio da poderosa investida de Deus, eles venceram a batalha. Fica esta mensagem para o nosso coração, irmãos, dizendo que em todas as guerras Deus está conosco. E nesta guerra, e em todas as guerras que tivermos que enfrentar, Deus irá conosco e nos dará vitória. Tenha certeza disso, meus irmãos. Assim como Deus deu a vitória para Israel por meio de Baraque e Débora, Deus está conosco e Ele entrará conosco em todas as batalhas, para que a glória e o louvor seja ao nome dele. No verso 23, irmãos, eles dizem assim: assim Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Veja como eles estão dando glórias a Deus. Eles estão reconhecendo que a vitória para a vida deles veio de Deus. Olha como a Bíblia diz: assim Deus, naquele dia, humilhou Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E eles não estufaram o peito orgulhosamente, dizendo: nós vencemos, nós partimos para cima, nós derrotamos o rei Jabim, os cananeus. Não, eles disseram: Deus, foi Deus. É o que você tem que dizer. Todas as vitórias, todas as conquistas que Deus permite, que Deus faz vir sobre a sua vida, você tem que levantar a voz e dizer: foi Deus. Foi Deus que me curou. Foi Deus que esteve comigo naquele dia, naquele hospital. Foi Deus que guardou o meu filho, a minha filha. É Deus que tem guardado o meu casamento. É Deus que tem colocado pão na minha mesa. É Deus que tem me livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É Deus. Eu dou glórias ao Senhor. Ele me tirou do vale. Ele me tirou do medo. Deus entrou na peleja com eles, irmãos. Aleluia! Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que agir por meio da fé. Foi o que Baraque fez. Ele foi confiando em Deus. Ele confiou no Senhor. E ele obedeceu. E ele fez tudo conforme o Senhor havia dito. E ele confiou na palavra do Senhor. O Senhor disse para ele por meio da profetisa: farei ir a ti, ao ribeiro de Quizon, Sísera, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e eu o darei nas tuas mãos. Ele creu na palavra de Deus, irmãos. Ele foi, mesmo na dúvida, correndo risco, com temor no seu coração, a sua fé oscilando, mas ele confiando no Senhor. E assim como Deus havia prometido, Deus o fez. Quantas promessas temos de Deus, irmãos? Quantas mesmo? Centenas. Não te deixarei, não te abandonarei, eu sou contigo, aonde tu fores, eu estou contigo. Quantas promessas? Nenhum mal te sucederá, o meu anjo acampa ao derredor. Quantas promessas a igreja do Senhor tem? O que temos que fazer é isso, é confiar.
mesmo com temor no coração. Deus não chama super-heróis, nós não somos super-heróis, nós somos pessoas comuns, que Deus nos chama para uma grande obra, e nós temos apenas que obedecer e confiar no seu livramento, na sua proteção, na sua providência. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, para eles não falta nada. Deus não deixa faltar nada, irmãos. Deus, Ele cuida. Mas nós temos que confiar, nós temos que ter fé. Aleluia! Qual a garantia, qual a segurança que esse homem tinha, se não a fé no Senhor? E ele confiou no Senhor, e Deus o honrou. Amém. Deus o colocou aonde? Na galeria da fé. Se nós formos lá em Hebreus 11, nós vamos ver lá, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles nomes citados, Raabe, nós vamos encontrar lá o Baraque, o grande líder, o grande comandante. Pegou ele do meio dos seres humanos, pessoa comum como nós, e fez dele um grande líder. Então, meu irmão, confie em Deus, creia no Senhor e seja obediente ao chamado de Deus, e Ele vai fazer de você um grande líder, vai colocar o seu nome na galeria dos heróis da fé. É isso que você deseja? É isso que você quer? Talvez você não tenha esse sonho, talvez você não entenda isso, mas Deus nos chamou para uma grande obra, meus irmãos, para derrotar os inimigos, para vencer todas as batalhas e guerras que vir na nossa vida. E nós vamos vencer em obediência ao Senhor, ouvindo o seu chamado e nos colocando nas fileiras. Aleluia! Então nessa noite Deus fala conosco, irmãos, através desta mensagem simples e deste simples pregador. Não precisamos ter muita coragem. Não precisamos. Nós só precisamos ter fé, confiar em Deus. Vamos oscilar muitas vezes, vamos ficar temerosos, até mesmo duvidosos, mas o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa vida, e Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele sabe, Ele conhece a nossa capacidade, Ele sabe até onde nós podemos ir. Amém? E quando nós chegarmos lá no limite, Deus vai derramar a sua graça. Deus vai restaurar as nossas forças. Filho, eu sei que a tua força te trouxe até aqui. Agora daqui para frente é comigo. É comigo, porque eu me responsabilizo. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu pastor. Eu sou o teu Deus. Eu te amei de uma maneira tão plena que eu enviei o meu filho para morrer naquela cruz por ti. Tu és meu, eu te escolhi. Não temas. Temos que ouvir a voz de Deus, irmãos, e partir para cima dos cananeus. É um rosto assustador. É uma batalha difícil. Mas se Deus é por nós, temos que ir na confiança de Deus. Todos aqueles que confiaram no seu braço, eles perderam o braço. Eles perderam a guerra, eles perderam a batalha, mas todos aqueles que saíram em nome do Senhor, todos aqueles que saíram confiando no Senhor, eles voltaram com um troféu, eles voltaram marchando com uma canção nos seus lábios. Olha só, irmãos, você encontra aqui o cântico de Débora. Débora forma um cântico de celebração e adoração ao nome do Senhor. O verso 4 do capítulo 5 diz assim: saindo tu, ó Senhor, de sair, marchando, desde o tempo de Edom, e a terra estremeceu, e os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Então nós entendemos que Deus enviou muita chuva naquela guerra, e por isso eles venceram. E no verso 21 diz assim: o ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme. Então o ribeiro das batalhas, que era o ribeiro de Quizon, onde Deus marcou a batalha, a Bíblia diz que Deus encheu de água.
e Deus os levou, os arrastou. As torrentes impetuosas e poderosas de Deus vieram contra os seus inimigos e Deus deu a vitória para eles, irmãos. É Deus quem guerreia as nossas guerras. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que fazer o que Deus tem nos ordenado. Nós temos uma grande obra, uma grande missão, irmãos. E os nossos inimigos não são carnais, não é? São demônios. São pessoas invejosas. São pessoas tipo Penina, não é? Eu preguei o outro dia aqui a mensagem da Penina, aquela que irritava muito a Ana, serva do Senhor, mas o Senhor deu a vitória. Amém, meus irmãos? Então fique com esta mensagem, que Deus te dê graça, que Deus te dê compreensão, e você entenda assim como eu entendi, irmãos. Baraque não era uma pessoa que confiava em si, ele não era uma pessoa preparada, ele estava totalmente despreparado, mas mesmo assim, ele foi confiando em Deus, e Deus o honrou, Deus colocou o seu nome na galeria da fé, e é assim que Deus faz com aqueles que confiam no Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, Deus vai te abençoar, e vai colocar você em lugar de honra sim, amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Apenas confie no Senhor de todo o seu coração. Siga a sua palavra e os seus mandamentos